Olá, amigos, boa noite. No programa de hoje eu vou conversar com Maurício Randes, secretário do Governo do Estado de Pernambuco. Ô Maurício, você estava muito bem na Câmara dos Deputados, foi líder do governo e tal. O que é que trocou a Câmara para ser secretário de Estado? João, você faz a pergunta que todos me fazem. Esse fim de semana mesmo eu fui para muitos lugares, onde eu chegava as pessoas perguntavam isso. Eu respondo de modo simples. Primeiro, o convite do governador Eduardo Campos está fazendo um grande governo. É um convite, assim, muito tentador de participar de um esforço grande que está se fazendo aqui em Pernambuco para melhorar a vida dos pernambucanos. Isso faz parte de um mandato lato sensu que nós recebemos da população. Que diabo é lato sensu? Aí eu quero saber o que é lato sensu. É um mandato entendido de modo mais amplo. É porque você é professor de direito, aqui a gente não é não, né? Como é a história? Ele é advogado também, viu? E sabe bem, que eu corri nessa frase. Né? Mas é uma concepção mais ampla de um mandato. O mandato tem as atribuições legislativas lá na Câmara, mas tem as atribuições amplas de ajudar no desenvolvimento do Estado de Pernambuco. O povo de Pernambuco me deu quase 130 mil votos para ajudar no seu desenvolvimento. E esses eleitores foram abandonados ou não? De jeito nenhum. Como secretário do governo, eu estou cumprindo exatamente aquela delegação, defender os interesses da população, defender um certo modelo de organização da sociedade e continuo acompanhando os projetos de lei que tenham em tramitação no Congresso Nacional. Deputado, o senhor tinha me dito, já algumas vezes, que tinha um prazer muito grande com essa atividade na Câmara dos Deputados. Está com saudade? Às vezes bate uma saudade, porque na Câmara dos Deputados você está discutindo amplamente todos os temas nacionais que podem melhorar a vida da sociedade. Por outro lado, me dá um prazer muito grande estar cumprindo um papel executivo junto ao governador Eduardo Campos, que me deu, além das atribuições de articulação nacional e externa do Estado de Pernambuco, me conferiu a responsabilidade de ser presidente do Comitê Gestor das Parcerias Públicas e Privadas. Hoje, como você sabe, João Alberto, as parcerias públicas e privadas em Pernambuco, elas estão em de vento e popa. Aliás, Pernambuco saiu na vanguarda nacional depois que nós votamos lá no Congresso a Lei 11.079, em 2004, que criou essa forma de cooperação entre o setor público e o setor privado. Muitas vezes, o setor público não dispõe de recursos orçamentários para fazer aquele investimento, uma estrada, uma ponte, um porto, um aeroporto. E quando lança mão da parceria pública e privada, aqueles recursos que não dariam para fazer o investimento, eles tornam-se possíveis porque o poder privado também aporta a sua contribuição. Essa é uma primeira vantagem das chamadas PPPs. Uma segunda vantagem é que você elimina certos trâmites burocráticos que as obras realizadas diretamente e exclusivamente pelo Estado têm que percorrer. Então, o que é que a população quer? A população quer que o Estado ofereça mais serviços, com melhor qualidade, no menor tempo possível. A parceria público-privada, ao combinar as vantagens do privado e a garantia do interesse público, que é própria da obra pública, ela tenta conseguir um pouco dos dois mundos. E aí eu acho que interessa a população, porque nós conseguimos fazer algumas obras de modo muito mais rápido do que faríamos se aguardássemos que o Estado brasileiro, o Estado de Pernambuco, tivesse os recursos todos para aquela determinada obra. Doutor Maurício, o que é que Eduardo Campos está mandando o senhor para o exterior? Já foi umas 2 ou 3 viagens, inclusive uma com ele para a Itália. Vai fazer o que no exterior? Essa viagem da Itália, ele me incumbiu de organizá-la. Eu, articulado com o ministro Tarcísio Costa, com o embaixador Viegas, que representa o Brasil lá em Roma. E o senhor falando italiano? Eu falo italiano, isso foi um grande facilitador. E aí o que é que nós fizemos? Nós colocamos Eduardo para falar para todo o grande empresariado italiano. Ele falou para 250 empresários em Roma, depois mais 250 empresários em Milão, fez reuniões com ministros, com governadores como o da Lombardia, e fez também reuniões com algumas das grandes empresas italianas, como a Fincantieri, que é um grupo da indústria naval. Então, essa viagem já gerou uma série de subprodutos. O primeiro foi o convênio com a Universidade de Turim, que vai fazer com que o Estado de Pernambuco mande de início já 30 estudantes de engenharia, para que eles se preparem, se especializem na indústria
de automóveis, já com a sinalização para que quando concluírem o curso, poderem ser aproveitados pela Fiat, que está se instalando aqui em Pernambuco. Um outro foi um convênio que fizemos com a Câmara do Comércio de Milão. Um outro produto dessa viagem foi um convênio com a Universidade de Bolonha, que também vai permitir que estudantes pernambucanos possam aperfeiçoar seus estudos lá na primeira universidade ocidental. Quando o pessoal saiu de Constantinopla, a primeira universidade fundada no mundo ocidental foi justamente a de Bolonha. Eu já estive lá, estou até com um convite para fazer uma palestra. Agora, lá. Milão não fez nenhum convênio aí para esse polo de confecções de Toritama, Santa Cruz? Esse nós estamos apresentando. Porque Milão é um centro de moda. De modas a que maior pode, do mundo, talvez. que pode se beneficiar das confecções de Santa Cruz, de Toritama, etc. Sem dúvida, você foi muito oportuno. Nesses, a gente chama... Aperfeiçoar o pessoal daqui. Exatamente. E até fazer parcerias. O governador me disse que o senhor está organizando uma viagem para a Inglaterra. O que o governador vai fazer na Inglaterra? Eu já fiz uma viagem preliminar, convite do UKTI, United Kingdom Trade Investment. E nós tivemos em Newcastle. Newcastle é uma região que guarda similaridade com o Nordeste, porque é uma região que agora é que está retomando um crescimento que já teve no passado. No passado começaram lá as siderúrgicas, a primeira ferrovia inglesa foi naquela região, e eles ficaram para trás. A mesma coisa de Pernambuco, né? Que começou com os engenhos de Duarte Coelho, a prosperidade de Maurício de Nassau em 1630, 1650, e depois deu um certo declínio. E agora está retomando com Eduardo Campos. Pernambuco está crescendo o dobro da média nacional. A mesma coisa lá em Newcastle. Então nós estamos fazendo uma série de iniciativas. Nós estamos querendo pegar o pessoal do Porto Digital, eles têm uma entidade lá também na área da informação da tecnologia. Nós estamos querendo na indústria naval, porque eles têm ali o petróleo do Mar do Norte. Nós temos aqui a refinaria Abreu e Lima. Então eu fiz a primeira reunião, tive reunião com as autoridades lá e com o setor privado. E vamos agora trazer uma delegação inglesa e também vamos lá com a presença do governador, que aí ele faz a apresentação geral de Pernambuco e alinhava esses contatos que vão gerar investimentos que representam para o povo de Pernambuco mais oportunidades de emprego. Então nós não estamos acomodados. Pernambuco já atraiu muitas empresas do Brasil e do mundo, mas nós estamos ainda fazendo um grande esforço de articulação. Por isso Eduardo Campos criou essa Secretaria do Governo, com essa missão também de ajudar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a articular investimentos nacionais e internacionais que possam acelerar e tornar esse crescimento de Pernambuco algo permanente. O senhor está com algum namoro com a China? A China hoje é o país que é a bola da vez para trazer investimentos chineses para cá? A China, ela, ao mesmo tempo que nos fascina, ela às vezes nos prejudica. Às vezes nos tensiona um pouco, né? Eu vejo o pessoal da indústria das confecções, eles se preocupam muito da tecelagem, né? Mas eu acho que nós temos que cada vez mais desenvolver uma boa relação com a China. Ela é uma presença já grande na economia brasileira. Ainda outro dia, junto com a deputada Ana Reis e com o advogado Antônio Campos e o reitor Givaldo Calado, da Universidade de Pernambuco, nós tivemos uma reunião de quase 3 horas lá na Embaixada da China, com o embaixador, com os ministros. Devia ter chamado Ney Maranhão. Eu devia ter ele convidado também. Não, o Ney Maranhão que é o maior especialista em China que tem. Ney Maranhão, eu nem sabia. Ney Maranhão. Devíamos ter. Não, mas a próxima era bom que você participasse também, porque que tem a representação da sociedade, da imprensa também. Eles se mostraram muito interessados em Pernambuco, prometeram já de antemão, por sugestão do advogado Antônio Campos, trazer aqui um Instituto Confúcio, que vai permitir que a juventude pernambucana interessada possa cursar a língua, aprender o mandarim, a língua do futuro. Porque a China, com a potência econômica, espera-se que ela ultrapasse a economia americana já em 2050. Alguém pode dizer, rapaz, 2050 está lá longe. Mas de repente a gente vai tocando um ano depois do outro, chega em 2050. Né? Então era bom também que nós nos preparássemos para dialogar com a China. Eu sei que eles têm os problemas internos dele para resolver, então eles não têm também esse interesse tão grande. A presença chinesa é muito mais para obter as matérias-primas que eles precisam. Isso eles fazem na África, estão fazendo aqui também no Brasil. O secretário, me contaram, eu confesso que eu pensei que era conversa, era mentira, mas o senhor vai me confirmar. O senhor está trabalhando para mandar alunos das escolas públicas, gente carente, para fazer estudar nos Estados Unidos, como toda família de classe rica, até de classe média alta, manda seus filhos fazer lá temporada de estudo nos Estados Unidos. O senhor está trabalhando para mandar criança das escolas públicas para lá? João Alberto, veja que coisa fabulosa.
A vida toda, você, eu e o telespectador, nós ouvimos falar de alguém que foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos com 16, 17 anos, né? E esses jovens, eles adquirem um trunfo que outro jovem não tem. Você já muito cedo já dominar plenamente o inglês. Isso era, portanto, um privilégio da classe média, das classes altas. É verdade. O governador Eduardo Campos propôs, eu estava nessa reunião com ele e com o secretário Anderson Gomes, quando nós recebemos aqui o embaixador Thomas Shannon, que é um embaixador americano que está sendo muito bom para o Brasil, porque ele gosta do Brasil, ele fala um português perfeito, ele conhece muito bem o Brasil. E nós todos torcíamos que com a mudança de Obama, ele fosse o embaixador apontado. E ele demorou, Obama apontou Thomas Shannon e os republicanos ficavam barrando a confirmação do nome dele lá no Senado. Mas finalmente ele foi aprovado e está querendo fazer um trabalho, especialmente aqui com Pernambuco. Ele sabe que Pernambuco está crescendo o dobro da média nacional. Quem quiser se posicionar no mercado brasileiro sabe que Pernambuco hoje... Lula disse sexta-feira que Pernambuco é a China do Brasil. É a China do Brasil, está crescendo com patamar... Palavra do seu presidente, Lula. É verdade, porque se não está crescendo com o índice da China, está já com o índice da Índia. É. E a meta é chegar ao índice da China, né? Mas pela velocidade do crescimento, pelo que está acontecendo aqui em Pernambuco, eu acho que Lula está certo. No certo sentido, é a China do Brasil. Estou realmente realizado, estou muito feliz. A minha equipe toda está motivada. Nós trabalhamos, às vezes, nos sábados, nos domingos. Nós estamos participando de um grande governo. Não, só pode estar satisfeito. A equipe não está muito, não. O negócio sábado, domingo, feriado. Às vezes a turma reclama. A turma reclama, né? Mas esse é o pique de Eduardo Campos. É a motivação de participar de um governo que está realmente acelerando o desenvolvimento de Pernambuco.